Boa noite, colegas. Boa noite, Teixeira de Freitas. Boa noite, Itabuna. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. A missão que eu tenho aqui é uma missão muito difícil e perversa, né? Porque eu preciso tirar o sono de vocês e, da mesma forma, tentar tirar o sono à maneira de quem provoca o sonho. Tá? E eu fiz algumas alterações na apresentação, por isso que eu estou tentando aqui botar em prática o que eu aprendi hoje com a minha querida Ivana, que me fez vencer o medo da máquina, o medo das tecnologias, para poder fazer essa apresentação. Essa apresentação ela tirou meu sono durante várias semanas, porque eu tentei responder essa pergunta várias vezes, e para mim é uma pergunta que não tem uma resposta. Aliás, dentro dela tem muitas questões, e a gente precisa pensar como essa pergunta como um elemento provocador de muitas questões. Aliás, o que a gente pensa falar quando a gente pensa em inovação? O que significa exatamente falar em transição institucional? O que quer dizer exatamente inclusão social? Aliás, o que vem a ser diversidade? Eu venho me batendo com muitas dessas questões, e me parece que o ponto forte dessa experiência tem sido me deixar levar pelo incômodo de pensar cada vez mais o que elas tendem a dizer. Particularmente, eu tenho um problema muito sério com a palavra inovação e pelos usos que têm sido feitos da palavra inovação nos nossos tempos. Porque me parece que há uma espécie de ambivalência nos usos mais ordinários da inovação que tem a ver com o consumo. A inovação se transforma numa nova matéria-prima, num novo princípio do consumo, e não apenas no consumo como aquilo que produz mercadorias e que faz com que as nossas teorias vendam, e que as nossas tecnologias também vendam, e as nossas práticas virem manuais que vendem bastante, mas ao mesmo tempo nos faz pensar no consumo como aquilo que nos destrói, como aquilo que nos consome. E nós somos consumidos dentro do chão da sala de aula o tempo inteiro para criar formas inovadoras. E, por vezes, essas formas inovadoras já estão presentes na nossa experiência e a gente não vê porque a gente vai naturalizando aos poucos as formas institucionais de nos fazer enxergar o mundo. Eu quero contestar isso. Eu quero provocar vocês a pensar a partir de um conceito. E foi muito difícil fazer essa apresentação, eu vou dizer para vocês, porque ao mesmo tempo que eu me vi na obrigação de fazer uma provocação intelectual, conceitual, eu me vi também na obrigação de apontar um caminho, a partir da minha própria experiência, para mostrar, para não levar vocês para o céu e deixar vocês sem terra, sem chão. Eu parti desse conceito importantíssimo de uma intelectual espanhola que é pouco conhecida no mundo, Maria Zambrano. Maria Zambrano, ela foi orientanda de Ortega y Gasset, amiga de Unamuno. Maria Zambrano teve que fugir da Espanha porque militou contra o franquismo espanhol. Foi uma das primeiras feministas espanholas e uma das autoras que trouxe o pensamento a partir de uma outra perspectiva. A tradição do pensamento ocidental, principalmente a partir de Spinoza e de Ortega y Gasset. Ela ousou no limite daquilo que foi possível pensar em seu tempo de vida. E passou 40 anos na América Latina, ela viveu entre o México e a Argentina. Compor um exercício de pensamento que nos conduzisse à razão poética. Maria Zambrano passou uma vida a tentar fazer aproximações entre o que parecia impossível na filosofia ocidental. A poesia e a filosofia, o sonho e a filosofia, o sagrado e a filosofia. E o conceito de razão poética, o movimento criador é algo central da razão poética, a razão criativa. E a lição é simples. Os poetas precisam do delírio para produzir a palavra. O delírio é a matéria, é a base, é a potência de criação da poesia. Assim como a pergunta, o incômodo, a perplexidade está para a filosofia. E o que vem depois é a palavra, um caminho feito pela palavra. E o movimento criador é a palavra que passa pelo corpo, pela experiência, pela capacidade de encontrar o não saber. A perplexidade diante da própria ignorância, como um não saber radical. Aquilo que já não move mais uma oposição, não nos coloca mais uns contra os outros. Mas para além dessa luta das oposições, essa aparente harmonia que existe entre os contrários, quando depois da luta, depois da contradição, a gente se coloca diante de um não saber radical. Isso está claro na fala da Giovana, ela me poupou um monte de caminho aqui. O que fazer com esse aluno que tem síndrome de Tourette, que a gente ouve pouco de Tourette? O que fazer com esse aluno que tem autismo? O que fazer com esse aluno que tem dislexia? O que fazer com esse aluno
que aparentemente não tem nenhum desses problemas, mas que eu não sei quem é, e nem de onde vem, nem por que está aqui. Esse é o meu desafio aqui. Eu já venho trabalhando com essas ideias, e há uma obra escrita por mim e publicada em 2013, que se chama O Encontro e a Troca, que o caminho que eu faço para chegar a um desenho, a um esboço do que eu chamo de antropologias do aprender e genealogias do conviver, se faz. É um mapa, um grande mapa conceitual, com um conjunto de ensaios que apontam para isso. Eu não teria tempo e nem iria torturá-los com esse conjunto de ideias nessa noite. Está na obra. Logo depois que eu escrevi essa obra, eu publiquei um artigo que se chama Descolonizando Práticas de Ensino. E nesse artigo eu desenvolvo boa parte das ideias que eu vou apresentar hoje aqui. Portanto, se vocês tiverem interesse, depois eu posso compartilhar uma coisa e outra com vocês, porque isso já está publicado. O que eu coloquei como pontos para, vamos dizer assim, fazer um movimento que não é de contradição, mas de ambivalência, é apontar um horizonte conceitual e indicar um caminho percorrido. E das duas experiências que eu tento juntar aqui para fazer com que vocês consigam se sentir tocados. Eu quero provocar incômodo, eu não quero dar respostas. Eu quero que vocês se sintam tocados, assim como eu me sinto tocado por a questão que me foi colocada para tirar o sono de vocês e encerrar essa noite. A primeira coisa é o desafio do que eu chamo de expansão do presente. O desafio de nós nos conectarmos nesse presente e abrir as possibilidades de pensar o cotidiano para além daquilo que se naturalizou no cotidiano. E quando eu falo que esse posicionamento deve ser radical, eu quero que a gente entenda que o aqui e agora é o que nos desafia pensar o desafio histórico de produção de um futuro viável para todos nós enquanto humanos e seres vivos. Problematizar o presente é uma tarefa indispensável para todos nós que procuramos formas viáveis de produzir aquilo que parece ser inovação. E até mesmo pensar a inovação não como algo que rompe com o que já sabemos, mas como algo que nos coloca um não sabemos a partir daquilo que nós já sabemos, que nós já fazemos. E pensar se muitas das respostas que nós buscamos, e aliás essa é a minha posição intelectual, eu não tento buscar respostas, eu tento entender respostas que já foram dadas para problemas que nós continuamos nos colocando. E pensar se esse não saber não é talvez a força que nós precisamos, que nós necessitamos, para enfrentar a radicalidade desse desafio que é construir uma transição, fazer uma travessia, construir uma experiência de trânsito com esses outros. Portanto, eu quero dizer para vocês que eu penso a condição de não saber como uma condição ontológica e política. Ontológica e política. Nós precisamos, muitas vezes, lidar com os paradoxos e conviver com eles. Nós precisamos conviver com a crítica, mas além da crítica, nós precisamos da experiência trágica que nos faz pensar profundamente quais são as situações imprevisíveis que nos colocam frente a frente com os limites dos domínios de saber que nós já trazemos e as experiências que se constroem, segundo o testemunho desses domínios, e nós não conhecemos e nós não sabemos. Eu sempre, a cada entrada na minha sala de aula é uma nova entrada, é um momento inaugural de um novo momento, porque eu sei que as pessoas que estão ali são diferentes. E eu quero saber quem são, de onde vêm, que histórias carregam, o que já sabem a respeito do que provavelmente eu pressuponho, e a cultura de formação acadêmica na pedagogia nos pressupõe que o outro é ignorante radical daquilo que nós já sabemos e nós estamos ali para levar o conhecimento para eles. O que eles já sabem a respeito desse conhecimento que pode me provocar perplexidades e me fazer perguntar, o que fazer com isso? Não tem nada de novo aqui. Além de Maria Zambrano, Rodolfo Cucho, um importante pensador argentino, que tentou fazer um movimento de aproximação entre a antropologia e a filosofia, já traz a radicalidade da negação desse não saber. Henrique Dussel, um dos importantes nomes da filosofia latino-americana, já traz a radicalidade dessa negação e desse desconhecimento. Eu estou tentando ouvir os ecos dessa tradição de pensamento que também é americana, que também nos faz pensar a América Latina de um lado como continentes de uma ocidentalização impossível. Que nos coloca sempre em questão com esse movimento de ocidentalização que nos parece perseguir, e nós sempre nos perguntamos, será que somos mesmo ocidentais? Até que ponto somos ocidentais? Será que vamos conseguir realizar o projeto de ocidentalização de todos nós? Nesse sentido, eu tomo a aprendizagem como uma experiência de trânsito cultural e produção de alteridade.
Eu preciso dizer para vocês que é isso que eu entendo por aprender. Eu costumo traduzir da seguinte forma, da forma mais simples possível que eu encontro, porque de fato eu estou lidando com uma construção que não é da tradição do pensamento na minha área de conhecimento. A condição humana é aprendizagem. Ninguém nasce ensinando, nós todos nascemos aprendendo. Existe uma diversidade de formas de aprender. E nós vamos esquecendo essa diversidade de formas de aprender, essas diferentes formas de aprender, porque nós somos convencidos de que não sabemos no processo de escolarização e que para saber nós só temos uma forma de aprender diante do testemunho de uma forma de ensinar. É evidente que eu estou falando para um público que questiona, que rompe, que transgride, que já trouxe para cá outras formas de compreensão disso que eu estou tentando trazer, mas nós ainda somos colonizados pela ficção de que tudo é possível ensinar, e ensinando-se tudo, nós poderemos resolver os problemas das pessoas, em pelo menos no momento histórico do Brasil. E eu quero dizer, volta à democracia, eu não quero dizer fora Temer, porque todos já disseram, nos coloca nessa condição. O que fazer? O que fazer com o Brasil que a gente tem, o que fazer com o mundo que nós temos, o que fazer com o nosso mundo, com as nossas angústias. Eu tenho me sentido incompetente como educador diante do desafio histórico de mudar a mentalidade do meu povo, e isso é importante para mim porque nesse momento ensina que eu tenho um futuro pela frente de luta para fazer com que a minha gente, o meu povo, entenda a importância da história de todas as lutas que trouxeram nós até aqui, nesse importante momento de interlocução entre Brasil e Canadá no desafio de pensar alternativas para o mundo que aí está. Eu estou falando de tradução intercultural. O quarto ponto que eu gostaria de dizer é o desafio da tradução. Nós temos que ser desafiados o tempo inteiro. Eu não estou falando de uma tradução que opera só com semânticas, mas que exige posições diferentes, que exige deslocamentos, que exige o desafio de enfrentar a ignorância de não saber o que fazer e exige a imersão profunda na ambivalência da palavra, na ambivalência do gesto. Porque para além das tradições que unificaram, que criaram esses essencialismos que de certa forma definem tudo com um simples nós que falamos português e espanhol, diferenciamos o ser do estar. Lição de Rodolfo Cuxi. Em espanhol e português, nós conseguimos diferenciar o ser do estar. E o que está é indefinido. E provoca a emergência do imprevisível. Eu espero que eu não esteja aborrecendo vocês. Mas eu preciso dizer que para fazer esse movimento de construção conceitual e apontar um horizonte que faça com que vocês entendam por que eu estou aqui falando, porque pode ser de alguma forma relevante ouvir o que eu tenho para dizer aqui para vocês, eu desconfio que talvez não seja relevante, mas se for relevante, eu preciso que vocês entendam para onde eu me jogo no horizonte e como é que eu construo um caminho para chegar a esse horizonte no meu dia a dia. Falei do presente, e eu resolvi trazer uma experiência muito recente. Eu sou professor de um colégio universitário, acho que vocês já entenderam o que é o colégio universitário aqui na nossa universidade, mas é uma unidade expandida de ensino dentro das escolas públicas. Eu moro em Cabralha, que fica a 35 quilômetros desse campus, e sou professor do colégio universitário de Cabralha, numa escola que luta muito para se manter em pé. Neste ano, neste momento, eu trabalho com a turma de transição, uma turma que saiu do ensino médio, que entrou nesse colégio universitário, e que está em processo de construção dos seus lugares dentro da universidade. Eles e elas estão cheios de dúvidas. Aliás, a turma está aqui. Tem uma parte dele que faz um sinal, que está quase toda aqui. A turma está quase toda aqui. Então, nós começamos a trabalhar textos. Universidade, o que é a Universidade de Luiz Eduardo Vanderlei, eles leram. A Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, eles leram. Eles leram a Pedagogia da Autonomia aplicada ao plano orientador da nossa universidade. Eles viram um vídeo dos estudantes da Universidade de Brasília. Universidade para quem? Um vídeo maravilhoso, feito pelos estudantes da Universidade de Brasília. Eles entenderam o momento em que o sonho de entrar na universidade também vira pesadelo. Quem são eles e elas? Eu fiz um exercício inicial e tracei um perfil. Eu só coloquei alguns dados aqui, porque todos os dados ficariam possíveis. 100% escola pública. Todos vieram da escola pública. 12 desses jovens estudaram na escola, que agora eles fazem a universidade. Outros 9 vieram do Colégio Indígena de Coroa Vermelha. Outros de Belmonte, Guaratinga, Porto Seguro. 3 do Colégio Universitário, que é o nosso Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro. Dos 39 que responderam, 25 mulheres, 14 homens. Eu tenho a maioria feminina nesse grupo. Com relação a cor, etnia e raça, 7 se auto-identificaram como pretos, 13 como pardos, 7 como brancos e 12 indígenas, pataxós, na sua maioria.
23 são trabalhadores. 16 não trabalhadores. Essa turma que vocês conhecem aqui. E diante desse sufoco de conhecer a universidade, uma das reclamações que os nossos complexos têm é de que eles ficam muito distantes desse campus e que eles não se enxergam como pertencendo a esse campo. Então fizeram uma luta para ter uma reunião aqui nesse campus e diante dessa luta eu trabalhei um projeto pedagógico com eles. O FSB para quem? Para quem serve essa universidade? E eu queria que eles interagissem com as gerações que já entraram nessa universidade, de professores, de funcionários, de estudantes, etc. E, ao mesmo tempo, era um componente que estava construindo posturas que são necessárias para a vida acadêmica, sobretudo investigativas. Eles estavam fazendo entrevistas, estavam aprendendo a fazer entrevistas e a fazer o exercício de um conceito lá da pedagogia da autonomia, o desenvolvimento da curiosidade epistemológica. Como é que eu posso tirar desse conhecimento desse cotidiano, um conhecimento relevante para a minha formação. Isso é muito importante naquilo que eu faço. É tirar do cotidiano conhecimento relevante para a construção das minhas práticas, dos saberes que eu preciso para lutar e enfrentar o mundo. Bem, a experiência foi essa. Eles fizeram entrevistas com membros da universidade, fizeram a leitura prévia dos textos que eu já tinha falado, assistiram a exposição, discutimos isso em sala de aula, e eu foi concedida a liberdade deles produzirem áudios e vídeos sobre essa experiência. E um relatório descritivo. Eu não abro mão do relatório descritivo porque eles estão aprendendo a descrever, e para quem pratica a observação, descrever é tão importante quanto analisar. Os relatórios foram prontos, os trabalhos foram entregues. E o resultado me surpreendeu. Olha, eu estou falando de uma experiência que foi desenvolvida há 20 dias atrás, e que foi apresentada há 15 dias atrás. E que essa semana a gente retomou no formato de uma oficina com eles em sala de aula na última terça-feira. É disso que eu estou falando. Eu selecionei um vídeo de 2 minutos de uma das produções deles, pedi autorização ao grupo. O áudio não está muito bom, né? Está um pouco baixo, mas eu vou tentar fazer, mas eu vou explicar um pouco para vocês. O grupo está aqui, o grupo do Leonardo, da Juliana, vocês estão aí? Se vocês estiverem, Leonardo, Juliana, Tâmila, enfim, estão aqui. Eles entrevistaram um funcionário da nossa universidade, Fabinho, que não está aqui hoje, eu acho que o Fábio não está aqui, mas estava no primeiro dia. Fábio foi professor dessa escola, Terezinha Escaramuça, lá de Cabralha, fez o concurso e agora é técnico nosso aqui, trabalha conosco. Eles entrevistaram e apresentaram o resultado disso, editado. Usaram o celular, usaram o computador que tem, usaram o material disponível que tem, porque era o que a gente tinha para fazer. Eu vou tentar apresentar o vídeo para vocês aqui, eu espero que consiga. O áudio está muito baixo. A Juliana está conversando com o Fábio. Está muito ruim o áudio. Tem que fazer o quê? A gente volta, são só 2 minutos. Tá.
É uma pena, eu sabia que o áudio ia causar algum problema, mas o que eu queria era que vocês vissem o produto, o resultado do trabalho feito com os estudantes. Então eles conversaram com o Fábio, e na conversa com o Fábio, eles foram querendo saber informações que são importantes para eles entenderem o ritual da entrevista. Quem é, de onde vem, há quanto tempo está no UFSB. E o que pensa sobre o UFSB. E quando Fábio fala da experiência sobre a universidade, é inevitável para ele voltar à experiência que ele tem como professor numa escola pública, e que tomou conhecimento da existência da nossa universidade no momento em que ela estava se criando, quando o reitor e a equipe de implantação da universidade estavam consultando. Foi feita uma consulta pública com toda essa região no período que antecedeu a criação da nossa universidade. Isso me causou uma enorme surpresa, porque eu não esperava receber um material tão elaborado em sala de aula. Eles sabem das dificuldades que eu, professor deles, tenho com a tecnologia. E nós vivemos um momento muito delicado dentro da nossa universidade também. Nesse momento, a gente está com um problema com a inclusão digital. Nós temos que ter computadores para todos os estudantes em função do golpe, em função da retenção de recursos para a nossa universidade. A turma do Cunha de Cabral não tem notebook para trabalhar. E esse é uma ferramenta importantíssima para eles continuarem crescendo dentro do projeto da nossa universidade. Aliás, essa é uma das grandes reivindicações do grupo que está aqui. Eu não estou falando por eles, mas com eles, dizendo que nós estamos também vivendo um momento importante de luta contra tudo que nos acontece e o cenário de incertezas que nos coloca. Bem, eu precisava fazer a apresentação desse material para vocês, para dizer que com toda a experiência que eu tenho de sala de aula, eu já sou professor há mais de 20 anos e passei por todas as experiências de escola, eu sempre encontro na escola um lugar de redescoberta e de reinvenção das minhas identidades e das minhas possibilidades de me fazer como ser humano. Para mim, continua sendo um espaço de encantamento. E nisso, a Joelle me tocou profundamente na escolha do texto final da sua apresentação. Para mim, continua sendo um espaço de redescoberta, para mim, continua sendo um espaço de sonho. E eu imagino que, diante de tudo que nós vivemos hoje no Brasil, talvez a melhor possibilidade que nós temos de conseguir seguir é encarar o desafio do desconhecimento e da nossa ignorância com o que nós temos para fazer conosco. Aqui também, dentro da nossa experiência mais recente de universidade, nós vivemos um momento de profundo estranhamento com a nossa condição de permanência e de existência enquanto professores, técnicos, estudantes, gestores de uma instituição pública, e me parece que talvez esse seja o grande mal das instituições modernas. Elas inventaram uma forma de produção exterior das nossas condições de existência, que muitas vezes nos sufoca e tantas vezes nos segrega. Eu espero que a gente possa entender essa lição, porque talvez a gente precise mergulhar ainda mais nas nossas ignorâncias para superar as contradições que hoje marcam a inviabilidade de nos reconhecermos como legítimos uns aos outros, umas às outras. Obrigado.